nessa noite, porque Ele vai te usar do jeito que você é, porque todo profeta tem seus defeitos, mas tem também suas qualidades. Não precisa pregar muito, tem gente que é usada na oração, quando ora a igreja estremece, cada um tem os seus mistérios. É que o homem quer dar ênfase para quem dirige, para quem prega, para quem louva. Ei, a maior oportunidade é você estar na presença de Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Porque oferta, Deus está me dizendo, mas eu não tenho o que está em cima, mas é quem está embaixo. Quem está embaixo às vezes é maior do que quem está em cima. Na banda calabaçuda e quem me na sai. Porque Deus louvado seja o nome do Senhor é diferente dos olhos humanos. Os olhos humanos vê uma coisa, mas Deus vê o que está dentro do interior. Tem gente que não prega, tem gente que não ora, mas quando louva a pessoa é batizada com o Espírito Santo. 2 Coríntios 3, versículo 6, a Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito Santo de Deus vivifica. Quem vem a eu sinto a presença do varão aqui, pastor. Eu sinto a presença do Bassacalabacanaçaio. Tem um varão de Deus aqui. Mulher, muitos podem te olhar e julgar, mas quem te chamou para estar aqui é Deus. Quem te constituiu foi Ele. Quem te exalta é Ele. Da banda Calavaçaio. Muitos olham a aparência, mas Deus olha o coração. Muitos olham, mas por que está ali? Ah, porque é pastor, talvez a esposa do pastor. Não, é porque Deus escolheu. É porque Deus constituiu. Você tem que dar glória a Deus nessa noite, porque você está na presença dEle. E da presença dEle, Satanás não pode te tirar. Não tem obra de feitiçaria, não tem obra de bruxaria. Glorifica o nome do Senhor, porque você está na presença. Nós estamos na presença do Senhor. Essa é a maior gratificação. Está vendo? Nós podemos falar: Senhor, tu não me deu nada. Senhor, tu não fez nada na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Perdi minha avó, perdi meu tio, perdi o enteado no Piauí. Mas eles estavam pregando e dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ano passado foi mais ano que eu preguei, pregava 21 dias direto e dizia: só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma. Porque se eu estou com saúde, se eu estou com vida, é por causa da misericórdia dEle. Glória! Foi falando aqui em 2 Coríntios 12, versículo 9: a graça do Senhor me basta, e o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Joel 3,10 vai dizer: digo fraco, eu sou forte. 1 Coríntios 10, versículo 12: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quem nós pensamos que está fraco está mais forte, quem nós pensamos que está forte está fraco. E quando pensamos que está forte, perdemos a visão. Não reconhecemos mais os pequeninos, não reconhecemos mais a simplicidade, não reconhecemos mais a humildade. Parece que a soberba nos últimos dias está pisando na humildade. Quanto mais humilde, mais pisado é. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para a tua vida hoje. Eu tenho, porque aquilo que o Senhor me disser, isso falarei. Vivendo no anonimato. Jefité estava vivendo no anonimato. A Bíblia diz que Jefité, no capítulo 11 de Juízes, ele com 17 anos, filho de Gileade, ele é filho de uma mulher prostituta. E quando chega grande, os seus irmãos vão jogar Jefité para fora da sua casa. E Jefité vai habitar na terra de Tobi. E aí ele vai viver no anonimato. Ninguém está te vendo, mas Jesus está te vendo. Ninguém te reconhece hoje, mas Jesus que te reconheceu já. Ninguém precisa fazer mais nada por você, porque Ele já deu sangue por nós lá naquela grande cruz. E nós estamos aqui lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Cadê você que vem dar glória para Ele nessa noite?
vai habitar com homens levianos. Mas a Bíblia fala que os anciãos vão se reunir, que os midianitas estão invadindo as terras de Israel. Alguém vai chamar a Gileade, e Gileade vai voltar, vai reinar e vai ser juiz diante daquele povo. Deixa eu te falar uma coisa, em Isaías 61, versículo 7, no lugar de vergonha tem dupla honra para mim e para a tua vida. É no lugar de vergonha. É por isso que muita gente não cresce. Não cresce porque não é pisado. A palavra de Deus, ela tem que ser pisada. A semente tem que ser pisada. Ela trai de como na suja. E quanto mais pisada, é porque marca logo a candarábia. É porque mais longe ela vai chegar. É o processo do azeite. É o processo do trigo. Aí tu fala, não sofro nada, é por isso que não cresce. Aí tu não vê a missionária, ela é usada por Deus, porque o pastor é usado por Deus, porque foi pisado. Um dia ninguém acreditou no teu chamado, ninguém acreditou no teu ministério, mas aqueles louvados sejam o nome do Senhor, vão ter que ver o Senhor me exaltando e te exaltando na terra. A Bíblia diz que ele volta, reina. E existe 3 processos na vida de um profeta: processo da ilusão, processo da humilhação e processo da exaltação. Processo da ilusão: todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um projeto. Mas quando chega de 18 a 25 anos, nós caímos na realidade, temos que trabalhar, terminamos os estudos. Alguns têm sonho de ser médico, de ser juiz, de ser desembargador, mas os nossos sonhos são frustrados. Mas Deus nessa noite está dizendo, tem alguns sonhos aqui que ainda está de pé. O teu sonho ainda está de pé. O teu sonho ainda está de pé. Glória a Deus. Glória. Processo da humilhação. Deuteronômio 8, versículo 13, 18, 16. Que no deserto te humilhou e te fez ter fome, para saber o que estava no teu coração, para no final te fazer o bem. É que o crente não quer passar o processo da humilhação. Ah, mas é, todo mundo viu quando eu louvei. Ah, todo mundo não gostou quando eu falei, não vou mais para a igreja. Eu não vou louvar mais. Aí enterro o talento. Ah, não vou pregar mais, eu vou evangelizar, alguém não recebeu minha palavra. Deixa eu te falar, eu passei a maior parte do evangelho sem ter oportunidade na igreja. Fiquei 1 ano na igreja batista. Depois fiquei um período na assembleia, cheio de liturgia, cheio de dogma, cheio de costume, não era casado, mas estava vivendo solteiro e levando a palavra com sinceridade. Mas tem pessoas que não acreditam no teu chamado. Sabe o que eu ouvi, irmão? O pastor falou para mim que estava cerrando o céu para mim. Na época eu não abria as portas para mim. Sabe o que outro pastor falou para mim? Quer dizer, quando você for para o inferno. Eu falei para ele, a primeira palavra que eu aprendi da Bíblia, 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Aleluia! Aí ele falou que ia fechar o céu esses tempos agora. Eu estava trabalhando lá com o pastor Nelson. Deus abriu outra porta do Banco do Brasil de segurança. Eu falei, Deus é maravilhoso. Aí Deus falou comigo quando chegou na sexta-feira que eu fui lá, falei com o Nelson, quando chegou ele não me ligado, eu fui na van, uma outra entrevista de uma outra empresa. Eu falei, meu Deus. A pessoa falou, vai lá. Eu falei, meu Deus, vou trocar o certo pelo duvidoso, não. O crente, quando é pelo Espírito, ele anda pelo Espírito. Ele não se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber. Ele está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia fala que Cristo nos constrange. É que o crente não gosta de ser constrangido. Ano passado eu perdi meu emprego. Fiquei 5 meses pelo auxílio. E minha esposa falava, você está pregando, vai pregar minha consagração em culto de noite, no outro dia, em mini vigília. E ela falou, você está pregando muito, as coisas estão faltando, ela ficou desempregada. E eu falei, quando eu estou indo, Deus está cuidando de mim. Meu Deus. E quando parece que ia faltar tudo, Deus tirou 2 causas minhas da justiça.
e me deu vitória. Quando você pensa que está acabando, é só o começo. Moisés passou esses 3 processos. Moisés, escritor 294 vezes na Bíblia, era um semita. E seu nome significa salvo das águas. Filho de Arão com Joquebede, neto de Coate, bisneto de Levi, trineto de Jacó, tretaneto de Isaac, pentaneto de Abraão, tataraneto de Tear e tataraneto de Naor, descendente de Noé. Irmão de Arã e Miriam. O seu processo da tua vida é dividido em 3 etapas de 40 anos. A primeira etapa, o processo da ilusão, com 3 meses é jogado no rio Nilo, um pouco mais extenso do que o nosso rio Amazônia, é o maior rio do nosso planeta. Moisés é criado como um príncipe. Moisés, dentro do palácio de Faraó, está dizendo: eu vou ser o faraó, eu vou ser o príncipe. Está iludido. Quando chega com 40 anos, ele conhece a realidade. Que ele era o filho mais novo, que ele foi alimentado por Joquebede, sua mãe, que ele era um egípcio, que ele era um hebreu, criado no Egito como escravo. E com 40 anos ele vai matar um homem. No outro dia ele vai tentar separar uma briga, alguém vai julgar. Mas esse era o principal homem, o homem mais importante do Antigo Testamento. Matou, foi julgado, fugiu. Mas quando tem promessa, a promessa tem que se cumprir. Foi para o deserto de Midian. Quem era Midian? Filho de Abraão com Quetura. Quantos filhos Abraão teve? 8. Ali ele conheceu Jetro. Alguns falam que não é Jetro. A Bíblia diz que é Jetro, pai de Véfora, ou Sífora. Moisés vai ter 2 filhos, Gerson e Eliezer. E Deus vai chamar ele de uma sarça ardente. Ele vai passar pelo segundo período da humilhação. Tudo que Moisés fazia de milagre, os mágicos faziam também. Moisés vai passar 40 anos no deserto e ninguém acreditando, o povo louvando seja o nome do Senhor, se levantando. A Bíblia fala em Números 11 que se levantam idade e metade e começam a profetizar. Mas sabe o que acontece, irmão? Josué vai dizer: proíbe. Porque tem coisas que é melhor proibido que dar o braço a torcer. É mais fácil proibido que estender a mão para ajudar. Mas Eldade e Medade continuaram profetizando. Deus desceu, tirou o espírito de Moisés e colocou sobre aqueles 70 anciões. E eles profetizaram, mas depois nunca mais. Mas Eldade e Medade continuaram profetizando. Quem era Eldade e Medade? A teologia não vai dizer quem era Eldade e Medade. A Bíblia não vai dizer quem era Eldade e Medade. Mas o Espírito Santo está dizendo: Eldade e Medade não tinha pai, não tinha mãe, era ancião, mas tinha a presença do Eterno, tinha a presença do Espírito, tinha a presença de Deus. Ele estava escrito: não entraram na tenda, não precalabaracandarapiá, você canante o que na sai. Tem muita gente no século 21 que quer ser e não quer ter, quer ser profeta, quer ser pastor, quer ser missionário, mas estão se esquecendo de ter reverência, de ter humildade, e quer ser a casa do oleiro e deixar Deus trabalhar. Os valores de hoje estão invertidos. É por isso que nós estamos vendo a geração Nutella, de oração miojo, 3 minutos que é a resposta, revelação iFood. Ninguém mais fica 1 hora de joelho para pagar o preço. Vai falar: não vejo mais ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Não vejo mais pessoas se levantando da cadeira de roda. É porque a Bíblia fala em Mateus 24, versículo 12, que o amor de muitos se esfriará, mas tem o amor de poucos, tem o amor da nova geração, que continuará ardendo sobre o altar. Abre a boca e glorifica a Deus, que o amor não vai se acabar. Deus vai restaurar o teu amor nessa noite. O teu amor não pode se esfriar. O mundo pode se desabar, você tem que continuar sendo o mesmo. Tem que continuar orando, buscando, perseverando.
Porque a Bíblia fala, em Salmo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não se importa pelas circunstâncias, foca na promessa. As circunstâncias passam, mas a promessa permanece na minha e na tua vida. Quem tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa de Deus, adora o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Eu vou deixar a igreja adorar o nome dele. Eu vou deixar a igreja adorar o nome dele nessa noite. Eles podem ter as maiores igrejas, os maiores profetas, mas nós estamos aqui buscando um Deus verdadeiro. E ninguém derruba quem Deus sustenta. Ninguém derrota quem Deus protege, levanta. E ninguém amaldiçoa quem já é abençoado. Você já é abençoado.